Olá, você está no canal Intimidade com Deus, Bíblia Falada, e hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante. Nós vamos falar sobre o surgimento do anticristo. Há alguns dias atrás eu postei um vídeo no meu canal, se chama As 70 Semanas de Daniel, onde eu explico com fatos históricos e com a Bíblia que as 70 semanas de Daniel já ocorreram, o anticristo já se levantou, ele foi ferido com uma ferida mortal, mas ele está se recuperando. E hoje nesse vídeo nós vamos ver como foi que o anticristo surgiu, quais as profecias que já estavam na Bíblia dizendo que ele surgiria, como ele surgiria e como que ele está reinando até hoje. Porque muita gente está acreditando que o anticristo ainda vai surgir, vai reinar por 7 anos, baseado nas 70 semanas de Daniel, que já aconteceram, mas que muitos não estão atentos a esse fato. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo com o nosso querido pastor Davi Alves. Bora começar? Para mim é um prazer estar aqui para mais um vídeo da Palavra de Deus. E vamos, em nome de Jesus, pela graça de Deus, pela inspiração do Espírito Santo, vamos a um assunto muito importante, muito interessante para nós nesses últimos dias. Nós estamos no final do tempo do fim. Esse vídeo traz um título importante: Os Últimos Avisos. E vamos falar sobre Paulo. Paulo avisando a igreja os perigos, mostrando que a igreja deveria vigiar, porque perigos estavam adiante. E a igreja precisava se despertar para não cair nas malhas do inimigo. Então, Paulo ele já estava sentindo que depois da sua partida, Satanás ia lutar muito mais do que antes para corromper a igreja cristã, corromper a igreja de Deus, a igreja que ele pertencia. E ele advertindo a igreja no livro de Atos, capítulo 20, versículo 28, 29 e 30, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Verso 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Paulo, escrevendo a Timóteo, deixou bem claro também, falou: ó Timóteo, tome cuidado. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Olha, Timóteo, que pregues a palavra, instes a tempo, fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, Paulo advertiu a Timóteo: olha, continue pregando a palavra, porque vai vir o tempo, virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, e vai ser dificuldade. Então, pregues a palavra. E Paulo disse: olha, a reunião com o nosso Senhor Jesus Cristo, quando será? E aí o apóstolo Paulo adverte os tessalonicenses: olha, Jesus ele não vai vir antes que se manifesta a apostasia, o homem do pecado, filho da perdição. Então Paulo está dizendo aqui que ia se levantar o filho da perdição,
esse filho da perdição ia nascer, tá? Ia ser uma pedra de tropeço para a igreja de Deus. E aí Paulo adverte, olha, a vinda de Jesus será só depois da manifestação do homem do pecado, filho da perdição. Ele vai querer sentar no trono de Deus, vai querer parecer Deus, vai querer ser adorado, tá? Vai querer que pessoas beijem os seus pés. E ele vai ser colocado numa posição alta e vai querer ser mais do que Deus. Então, Paulo disse, olha, preste atenção. Então, como é que veio essa apostasia? Como esse filho da perdição surgiu e entrou na igreja de Deus? É o que eu quero mostrar agora pela graça de Deus. Eu tenho aqui o livro, Missa, parte por parte, o padre fazendo um histórico, mostrando a Eucaristia dos apóstolos até nós, mostrando a história do que aconteceu. Com a conversão do imperador Constantino, no ano 314, a igreja que era perseguida passou a ser protegida. O povo em massa começou a pertencer à igreja, sem ter sido devidamente catequizado. Foram construídas as grandes basílicas. A Eucaristia perdeu aquela sua pureza, a simplicidade, para se tornar uma liturgia solene com muita pompa social. Eis as coisas que foram introduzidas na celebração e que encobriram o genuíno sentido pascual da Eucaristia. Com a conversão de Constantino à igreja cristã, uma conversão não genuína, os cristãos estavam sendo perseguidos. A perseguição era muito forte no tempo de Constantino. Constantino aplacou a perseguição. Os cristãos acharam, em parte, muito bom, né? Porque acabou a perseguição contra a igreja, mas em resultado disso a igreja se corrompeu. Olha o que aconteceu. A profissão da entrada com cantos, pois muitas vezes o imperador entrava solenemente para a celebração. A procissão das oferendas, olha, introduziu procissão das oferendas, levando coisas a Deus. Não é que seja uma coisa má oferecer dons a Deus, mas como muitos pagãos convertidos entravam para a igreja sem a devida catequese, eles acabavam fazendo no ofertório da missa aquele sentido do culto pagão, que oferecia coisas a Deus para aplacar a ira divina. Começou a introduzir na igreja heresia, tradições, costumes pagãos. Olha só o que aconteceu. A missa em latim trouxe outro problema. Não sendo uma língua conhecida por todos, muita gente não entendia nada da celebração. Aí surgiu a pintura nos templos. Ninguém entendia nada a missa, ninguém entendia nada os cultos. Aí passou a ver. Eram quadros que representavam a vida e os milagres de Jesus, para que vissem com os olhos o que não entendiam com os ouvidos. Passou-se da escuta da palavra para a imaginação de cada um. Aí tirou o sentido da palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. A palavra sem mistura, sem tradição, sem filosofia, sem má interpretação, a palavra correta. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como a missa passou a ser celebrada em latim,
Aí o pessoal ficou sem entender nada. Aí o que segurava o pessoal dentro da igreja, templo bonito, né? Que aí já foi entrando dinheiro, porque baixando as normas, aí o dinheiro entra. Aí começou a construir catedrais, basílicas, colocar figuras de Jesus no templo, figura dos apóstolos, dos milagres de Cristo, para chamar a atenção das pessoas. As orações particulares foram colocadas orações no início da missa, ao pé do altar, e no final da celebração, além das devoções individuais, como o terço, as novenas e leituras piedosas, foi introduzindo tanta coisa que não tinha. O pão e o vinho que todos participavam, aí começou a só dar a hóstia para o pessoal e o vinho não. E veio a empobrecer o sentido dos sinais dos sacramentais. Agora, olha como isso surgiu. Assim, de uma forma bem... Paulo disse, olha, Paulo escrevendo aos Coríntios, disse, olha, eu estou preocupado com vocês. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, eu quero preparar vocês como uma virgem pura, a um marido, a saber, a Cristo. Mas eu estou preocupado com vocês que, assim como a serpente enganou Eva, poderá enganar vocês também. Então, Paulo já estava sentindo o cheiro de outro evangelho que ia ser introduzido, de outro Jesus que poderia ser anunciado e de outro Espírito também que ia ser introduzido. Olha só, eu tenho aqui um histórico, tá? Vou ler aqui um histórico. Aqui tem, na minha frente tem vários livros, enciclopédias e histórias, né? Olha só, apostasia ajudada pelo governo. Constantino, que ajudara em 313 depois de Cristo, a fazer cessar a perseguição aos cristãos, era um dominador ambicioso, queria unir o Império Romano. Essa tarefa seria mais fácil, pensou, se todo o povo tivesse o mesmo culto. Constantino viu em breve uma oportunidade de realizar seu desígnio. Domingo era um dia que muitos, tanto dos pagãos como dos cristãos, já estavam observando. E em 321, ele promulgou uma lei, hoje famosa, que ordenava que todas as populações das cidades e os homens de negócios descansassem no venerável dia do sol. Com a influência do paganismo, alguns cristãos começaram a exaltar o domingo como dia da ressurreição de Cristo e tal, etc. E aí, como já estava na profecia, que o homem do pecado, filho da perdição, ia procurar introduzir coisas horríveis, doutrinas falsas, o paganismo ia ser introduzido, e com a junção do cristianismo, o paganismo, aí nasceu o homem do pecado, filho da perdição. Começou aqui o sistema papal. Veja só, a religião de Constantino, antes dele se unir ao cristianismo, ele introduziu coisas da sua religião dentro do cristianismo. Aqui numa outra enciclopédia, Enciclopédia da Bíblia, Teologia e Filosofia, diz assim, olha, assim se dominava o culto a Mitra, um deus sol, dos persas. Essa foi a última religião misteriosa a popularizar-se no Império Romano. É possível, porém, que esse culto tinha chegado a Roma
muito antes de termos notícias a respeito. Seja como for, sabe-se que chegou a Roma em cerca de 69 depois de Cristo, através das legiões orientais que estabeleceram Vespasiano como imperador. Então, Constantino era mitraísta. O mitraísmo, culto a Mitra, que adorava o Deus Sol. O Deus Sol, o profeta Ezequiel já vinha falando sobre isso, que alguns já estavam adorando o Sol, mesmo no tempo de Ezequiel. Ezequiel capítulo 8. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E disse-me: viste, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Já era um costume que Satanás conseguiu introduzir, mesmo na época do profeta Ezequiel, essa adoração falsa. Uma adoração que, sendo que a Bíblia diz, só teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Não terás outros deuses diante de mim. Então, estava encabeçando para que acontecesse o bispo único. Olha só, o sistema de bispos. Vamos lá. Imperadores que se seguiram a Constantino criaram outras leis dominicais. Essas leis regulavam a que podia ser feito no domingo e previa castigo da parte do poder civil para os que não observavam esse dia. Pouco a pouco a igreja e o Estado se haviam unido para tornar obrigatórias as falsas doutrinas que se haviam insinuado na nova igreja. A igreja ia perdendo rapidamente sua pureza original. Eu tenho um outro livro aqui, o Edito de Constantino, no dia 7 de março de 321. Ninguém nega que no dia 7 de março de 321, o imperador Constantino promulgou uma lei que assim reza: que todos os juízes e todos os habitantes da cidade, todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Não obstante, atendam os lavradores com plena liberdade de cultivo dos campos, visto acontecer a miúdo que nenhum outro dia tão adequado à semeadura do grão ou ao plantio da vinha. Daí a não se dever deixar passar o tempo favorável concedido pelo céu. Aí esse edito, por Constantino, foi confirmado por outros imperadores e foram colocando leis, obrigatoriedade e com castigo se não obedecesse essas leis. Agora, como é que veio o sistema de cabeça da igreja? Desde os tempos dos apóstolos, cada igreja local escolhia anciãos que cuidassem do bem-estar espiritual da mesma. Esses homens eram também chamados bispos. Posteriormente, esse nome bispo
só era usado para o primeiro oficial da igreja de um distrito. Como algumas igrejas fossem mais importantes que outras, seus bispos se tornaram mais poderosos. Era natural que o dirigente da igreja de Roma, a capital da parte ocidental do Império Romano, recebesse mais autoridade que qualquer dos outros dirigentes de igrejas. Depois da destruição de Jerusalém, aumentou a autoridade do bispo de Roma. Afinal, muitos membros de igreja e funcionários públicos consideraram-no a cabeça de todas as igrejas. E aí foi indo e foi criando o sistema papal. Roma pagã e depois Roma papal. E esse sistema foi crescendo até o Papa Virgílio, no ano 538. Queridos, no ano 538 deu-se início um período profético de 1260 dias. Como um dia é um ano, então 1260 anos de perseguição. Aí veio a Inquisição. Então, o Império Papal aí, 538 a 1798, dá o tempo certinho das profecias de Daniel, 42 meses com a profecia de João. E no próprio rodapé da Bíblia Católica, a Igreja Católica não esconde isso. Eu tenho essa Bíblia aqui, ó, edição pastoral. Muito boa essa Bíblia. Olha o que está escrito no rodapé aqui dessa Bíblia. A besta age até o fim da história. Aí, 42 meses. Então você conta 42 meses, que é o mesmo que 1260 anos. Ponto de partida, 538, pelo Papa Virgílio. Aqui, as blasfêmias são valores que o poder absoluto propõe como valores divinos, violentando as consciências. E blasfêmias significa você pegar o título divino e colocar em um homem. A besta é adorada por todos aqueles que não conhecem e não vivem o testemunho de Jesus. Mas os discípulos de Jesus são perseguidos e mortos por não aceitarem a idolatria. Para serem fiéis e perseverarem, os cristãos devem manter o espírito crítico, pois Deus vai realizar o que projetou. Nos outros vídeos eu vou, para não ficar muito grande o vídeo, vou parando por aqui. Mas vocês perceberam aí como nasceu o homem do pecado, filho da perdição? É o que Paulo disse. Vem aí a apostasia, tá? O homem do pecado, filho da perdição, vai se levantar, vai sentar no trono de Deus, querendo parecer Deus, tá? E com a união da igreja cristã com a igreja romana, Constantino, ele se converteu, aquela conversão entre aspas, aplacou a perseguição da igreja. Foi bom para a igreja, por um lado, mas ruim por outro lado. Ela deveria aceitar sem baixar as normas. Aceitar se livrar da perseguição, mas que não baixasse as normas. Mas Paulo já disse, olha, vem aí a apostasia. Então a igreja apostatou. A igreja se corrompeu. Mas Deus não ficou sem igreja. Alguns cristãos permaneceram firmes na rocha, atravessando aí os outros períodos, que são 7 períodos na era apocalíptica, de Éfeso até Laodiceia. Em todo o tempo Deus teve seus remanescentes. Deus nunca ficou sem uma igreja na face da terra, ainda que poucos
Nos dias de Noé, 8 almas. Eu não sei quantos ficaram aqui. Com essa junção da igreja cristã com a igreja romana, que é a igreja pagã, alguns cristãos permaneceram firmes, porque Deus em todo tempo teve seus vigias. Que Deus abençoe todos nós, que possamos permanecer firmes na fé, que possamos acompanhar as profecias, porque Paulo disse, não desprezeis as profecias. Paulo disse, olha, virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Mas olha, Timóteo, continue animado, continue no seu ministério, Deus vai te abençoar. Então, tiveram pessoas que continuaram firmes no ministério. E que Deus nos abençoe, nos dê a sua graça e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Amém.